Bom dia, pessoal, tudo bem? Que alegria ver esse auditório lotado, a participação ativa de todos vocês. Nós estamos realmente vivendo um momento muito especial de reflexão profunda. E nesse contexto, é uma alegria e uma honra, professor Pacheco, tê-lo conosco. O professor Pacheco dispensa apresentações, mas por uma formalidade, vamos lá. É um educador de reconhecimento mundial, um antropólogo especialista em leitura e escrita, mestre em Ciências da Educação pela Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto, idealizador da Escola da Ponte, em Portugal. É autor de inúmeros livros e artigos sobre educação e indutor de mais de 100 projetos de uma nova educação no Brasil. Sem mais delongas, eu passo ao professor José Pacheco, que muito nos honra com essa presença, com essa inspiração. Em um tempo, professor, que mais do que nunca a gente precisa desta inspiração de ser educador, ser alguém que mais aprende do que ensina sempre. A sua humildade, a forma com que atendeu o convite tão prontamente de estar conosco, representou. Então, muito obrigado, queremos ouvi-lo, e muito mais do que isso, né? Nós esperamos que a gente possa ter também condição de dialogar, que eu sei que o senhor gosta de dialogar. Então, contigo, e uma honra para nós tê-lo aqui. Então, bom dia a todos e a todas. Eu costumo começar por agradecer, e não deixo de agradecer ao Luís este convite, mas quem já esteve comigo sabe que eu começo perguntando o que é que querem saber. E a resposta é sempre a mesma, um silêncio muito pesado, que eu entendo. Então hoje vou dar um tempinho mais para pensarem nas perguntas e vou falar um pouquinho sem dizer nada, nem 5 minutos, mas se houver alguém que queira fazer uma pergunta, se houver um microfone por aí, basta que erga o seu braço e começaremos a conversar. Quando vou a algum lugar, eu vou para escutar, para dialogar e para convidar. Então estes 2 ou 3 minutos vou utilizá-los no convite, que será sempre aquilo que eu faço no final. E o convite é muito simples, mas deixai-me recordar-vos que eu vos perguntei o que quereis saber. E, portanto, espero que depois desta coisa que eu vou dizer, sem dizer nada, haja alguém que faça uma pergunta e conversaremos um pouco. Então, o convite é resultante da minha experiência de 20 anos do Brasil. Eu vim pela mão do Rubem Alves, um grande amigo, saudoso Rubem, com quem eu convivi na minha casa, na casa dele, no Cambuí. E quando eu vim para o Brasil, depois do Rubem ter ido à ponte, eu me apercebi de que eu tinha participado num projeto que ficava muito aquém daquilo que já tinha sido feito no Brasil. Foi uma surpresa muito grande, porque eu vinha com a minha arrogância europeia, o meu pretenciosismo vaidoso, fiz a escola da ponte. Então eu deparei com uma pleiade de autores que me levaram a crer que eu ainda tinha muito que aprender e continuarei a aprender no Brasil. Comecei por descobrir um homem que, em 1907, em Sacramento, Minas Gerais, fez a primeira comunidade de aprendizagem do mundo. Depois, fui até Alessandro Serchai, no Bom Retiro de São Paulo. Depois ver a obra de um grande secretário, Lourenço Filho, no Ceará. Depois fui ver o que é que a Anísio da Silveira tinha feito no Engenho de Dentro, na comunidade terapêutica, no Rio de Janeiro. Depois fui ver o que é que a Amanda Alberto e a Cecília Meirelles tinham feito. Depois fui ver o que é que Lauro de Oliveira Lima, com quem eu convivi em casa dele, no Recreio dos Bandeirantes, tinha feito e achava do tamanho. Depois fui ver a obra do Anísio, depois passei-me para Darcy Ribeiro, que faz agora 100 anos que nasceu, dia 26 de outubro, e é preciso lembrá-lo e, sobretudo, praticá-lo. Depois fui ver quem era, de novo, Paulo Freire, porque eu já tinha lido, mas eu li 2 livros depois, ou reli, que me marcaram imenso, As Cartas a Cristina e A Pedagogia da Esperança.
Quando ele diz que o educador brasileiro não deve, como é que ele diz? Há um senhor na minha cabeça, que eu não me lembro o nome, que me tira as ideias. Bom, mas eu vou continuar. Enfim, fui lendo até que cheguei a um momento em que eu me apercebi que houve um português que já cá tinha estado, Agostinho da Silva, e que tinha convivido com Darcy, tinha criado o primeiro Instituto de Letras da Universidade de Brasília, onde eu tenho colaborado. Então, o que aconteceu? Eu percebi que o futuro da educação, que é uma frase muito conhecida, há um tempo atrás um senador me convidou, há um tempo atrás, um pouco antes da pandemia, me convidou para ir à casa dele. Eu vivi aqui 7 anos em Brasília. E eu fui e perguntei-lhe o que é que quer de mim. Olha, eu vou para a Unesco, vou estar com o seu amigo, António Novoa, e está agora para sair uma declaração sobre a educação do futuro. Eu disse, meu amigo, eu ando há 50 anos a ouvir falar de educação do futuro e ela nunca chega. E ele, o que é que quer dizer com isso? Que ela já cá está no Brasil. Ela já cá está. Os colégios vocacionais da Mariana Hilde Mascherani, por exemplo. Coisa extraordinária. E as escolas que estão por aí. Então eu escrevi um livrinho sobre um tema geral, que era as escolas invisíveis, e andei percorrendo o Brasil todo nos últimos 20 anos. E o que encontrei de maravilhosas criaturas, o que encontrei de projetos extraordinários, me leva a crer que aquilo que falta ao Brasil e ao educador brasileiro é aumentar a sua autoestima. Perceber que tem tudo cá dentro que precisa, que não precisa de ir à Finlândia, que há muitas Finlândias no Brasil. Então, eu resolvi fazer um convite. Há bocadinho eu estava a falar com o amigo Eduardo e depois do forró do Eduardo é impossível fazer o que é que seja, mas estou tentando. Estávamos a conversar e eu lhe falei de uma proposta teórica que eu tenho, que foi construída no Brasil. Uma proposta teórica construída no Brasil. E que eu não me atrevo a publicar sem que nós pratiquemos. E o convite é muito simples. O Brasil tem um caldo cultural incrível, de criatividade, que vem da migração de português, italiano, japonês, alemão, tudo isso, árabe, judeu. Todo mundo veio concentrar-se nesta América do Sul e trouxe todas essas contribuições culturais que se misturaram e criaram esse caldo criativo. O Brasil tem as comunidades indígenas, eu passei algum tempo nos Pataxós, nos Xavante, nos Tupinambá, que é uma lição de como se deve educar uma criança. Depois temos os afrodescendentes, que dizem que é preciso uma tribo inteira para educar uma criança, e temos 75% dos alunos brasileiros morando em favela. 75%. E é na favela, se nós nos abstraímos das milícias e do tráfico, que estão pessoas extraordinárias, que nos dão lições de solidariedade e de autonomia. O que é que estamos à espera? O convite é este. Eu estou-me preparando para sair de cena. Há um tempo para cada coisa, como diz o Eclesiastes do Velho Testamento. E eu estou para breve, e também porque eu não sou brasileiro, eu não entendo nada, quanto mais eu compreendo o Brasil, menos eu entendo, porque já agora o Darcy dizia que o Brasil não é para amadores, não é? Então, eu vou-me resignar à minha insignificância, mas vou deixar convosco aquilo que eu chamo uma nova construção social de aprendizagem e educação. Eu vou repetir, uma nova construção social, que tem uma base teórica fantástica e que não é minha. Não é minha. Também tem estrangeiros. Eu resumiria em 3 frases. Uma frase de Edgar Morin, meu amigo Edgar Morin, eu conheci na década de 70, em Paris. Depois, da Maria Montessori, a nossa amiga, que em 1907 fez o que fez. E depois, Paulo Freire. Então é assim. E depois espero que haja perguntas. O convite é muito simples de aceitar. Se quiserem aceitar o convite. É para começarmos, ou recomeçarmos em setembro, sem fazer das crianças cobaia de laboratório, sem fazer do professor também isso, e começar do modo como nós sabemos. Quando me perguntam, olha, mas como é que eu vou fazer círculos de aprendizagem de vizinhança? Está lá na teoria.
Olha, mas porquê é que escolas são pessoas? Olha, como é que eu vou ensinar a fazer portfólios digitais? Como é que eu vou ensinar a fazer roteiros de estudo do paradigma? Eu digo, ao meu amigo, à minha amiga, dando aula, não é o que você sabe fazer. Então eu tenho de valorizar o que você sabe fazer, é a sua competência, é por aí que vamos. Em setembro, espero acompanhar, para já estão mais de 100 secretarias de educação, mas se alguém mais quiser, basta que me envie um e-mail ou um WhatsApp, como quiseres. Dizem que é um suicídio deixar o meu e-mail, o meu WhatsApp, porque eu recebo mais de 100 e-mails por dia. Podem escrever aí, por favor, o meu e-mail, o meu WhatsApp, e depois, se quem quiser, é evidente, não é obrigatório. É gratuito, já agora. A gente está na vida é para servir. Então, não sei se é possível escrever, se for, me dizem, está bom? Eu vou dizer então as 3 frases que representam essa nova construção social. A primeira é do Edgar Morin. Ele diz: a escola da modernidade confirmou-nos numa ética individualista que nos impede de pensar responsabilidade pelos atos do nosso coletivo. Estamos todos sozinhos. Nunca tantos instrumentos de comunicação nós tivemos e tão sozinhos nós estivemos. Eu estou a chegar de Portugal e eu vi os jovens, quando toca para sair da sala de aula, pegam no celular, sentam-se no chão e estão aqueles 20 minutos olhando as redes sociais, os jogos, riem, volta para dentro da sala e passam a vida nisto. É possível escrever? Não sei. Bom, senão eu dito. A segunda frase é da Maria Montessori. Ela diz que a escola ou a educação que desenvolve individualismo, competitividade, é a origem remota de todos os conflitos, de todas as guerras. E é isso que está na Europa neste momento. Eu estive a atender crianças ucranianas, mas estive 1 ano agora em Portugal. Eu nunca vi tanto sofrimento na minha vida. Bom, a terceira frase, então, e para terminar, para nós conversarmos um pouco. É uma frase do Paulo Freire, muito conhecida, aliás. Aliás, dizem que não é dele, mas eu também não me importo, porque ela é feliz. Que diz o seguinte, que a educação não muda a sociedade, muda as pessoas. E as pessoas mudam a sociedade. Mas agora reparai, a educação não muda a sociedade, muda a pessoa muda a sociedade. E se a sociedade não mudar a educação não muda as pessoas não mudam a sociedade não muda a educação, percebem? Entramos num ciclo vicioso e é nisso que temos andado. Então, é preciso reunir tudo aquilo que o paradigma da instrução, a sala de aula, a turma, tem de bom, porque tem muito de útil, o papel da memória, por exemplo, que muitas vezes no paradigma da aprendizagem se despreza, o papel do professor, que não pode ser desvalorizado, juntar isso ao paradigma da aprendizagem, não é? De Crowley, Steiner, Desvalder, Freinet, Montessori, Claparède, Dewey, juntar a ideia do sujeito de aprendizagem, a dignidade de um projeto próprio, o sujeito, o protagonismo juvenil, a autonomia do aluno, e juntar, finalmente, as contribuições do paradigma da comunicação. Estou a falar disso mesmo, que aprendemos uns com os outros identidades pelo mundo, ou como Seymour Papert fala das comunidades de prática, ou Siemens, ou Castas, ou outros, muitos mais, mas sobretudo os brasileiros. Então, se for possível se não for possível eu vou ditar para quem quiser escrever. Basta que me envie um contacto e eu vos enviarei 3 documentos e vós depois resolvereis, se quereis ou não, criar nos vossos municípios uma nova construção social de aprendizagem e de educação. O meu e-mail, jpacheco, tudo pequenino, não é? Como a pessoa, jpacheco, tá? Ponto, tem um pontinho, não esquecer o pontinho, 1951, @gmail.com. Quem quiser fazer um WhatsApp, pode ficar com o meu contacto telefónico, 61, eu vivi 7 anos aqui, né? Também vivi em Minas, também em outros lugares. Bom, 61 999 29 5905. E vamos então conversar. Quem tem a primeira pergunta? Vá lá. Vamos organizar, então, combinando, como nós já fizemos ontem, né?
Quem tiver a pergunta pode levantar, se possível até direcionar à frente para que todo mundo possa ver, né? E nós vamos organizando nesse canto. Eu estou com vontade de fazer várias, mas eu vou me conter e a gente conversa depois, professor, e vamos abrir. Então, alguém gostaria de fazer a primeira pergunta? Nada? Não vai ser um diálogo? Pacheco, o que é isso? Quando eu chego às escolas, eu vivo a maior parte do tempo, permites, Luís, passo a maior parte do tempo no chão de escola. Eu gosto, estou viciado em criança, em jovem professor. E então, quando eu pergunto às crianças, o que é que tu queres saber? A resposta é sempre a mesma. Tio, eu posso dizer o que eu quero saber? Terrível, não é? Que já não saiba perguntar, tenham destruído a curiosidade. Mas eu não estou a cobrar nada de ninguém. Por favor. Aqui, depois ali. Vamos começar com ele. O melhor momento para mim é quando vai surgir a pergunta que eu não tenho tempo de pensar. E, aliás, é uma questão, né, que nós já conversávamos. Ele disse, eu venho para conversar, venho para dialogar. Né? Faço uma breve introdução e para que você faça, eu não posso deixar de dizer o quanto é importante essa questão da construção, essa reflexão sobre a nova escola que se desenha, que se precisa daqui para frente e, sobretudo, que a gente precisa descobrir juntos, né? E muito obrigado. O Pacheco disse uma fala quando estávamos conversando no evento, e ele disse, o Oceano Atlântico é um acidente, né? E, de verdade, o quanto os povos de língua portuguesa precisam estar próximos e, ao mesmo tempo, como um país bem pequeno de extensão, né, gera um mundo de falantes de língua portuguesa e de identidade cultural tão grande, né? Então, a nossa gratidão, Pacheco, por essa trajetória. Minha querida, está contigo. Bom dia a todos, bom dia a todas. Bom dia, professor. Sou Juliana, professora, estou secretária de Educação em Vitória, na capital do Espírito Santo. É um orgulho, uma honra estar aqui, pensando e representando o nosso município, vendo esse auditório cheio, né, de pessoas que têm os mesmos desafios. A gente senta, conversa com um colega ali, são os desafios que a gente encontra. E a gente vem, né, desse momento pandêmico, e eu tenho dito muito isso lá em Vitória, que, de certa forma, o Brasil está com a chance agora de uma potência, porque a gente já vinha caminhando com desafios muito reais na educação, uma fragilidade de aprendizagem, uma fragilidade de fazer pergunta. Então, tanto nessa parte do despertar a curiosidade, quanto na parte do conteúdo, quando você vai ver a alfabetização, quando você vai ver os níveis em matemáticas, a gente percebe toda essa dificuldade. Mas que a pandemia, de certa forma, fez a gente olhar para dentro. Parou tudo. No meio do caos, aquele planejamento amarelinho, engavetado, que era usado há 10 anos, sem refletir sobre que criança era essa, que não era a criança mais que a gente tem hoje na escola, durante a pandemia não fez efeito. E com a reabertura, e aí durante a pandemia, nós observamos um movimento de professores que às vezes não abriam e-mail e começaram a fazer jogos e gamificação e tiveram acesso a uma tecnologia educacional que foi bem intensa, né, durante esse período, mas que com a reabertura a gente viu um movimento de voltar para o planejamento do caderninho amarelo. Então, eu gosto dessa ideia do compromisso coletivo, enquanto sociedade, da gente pegar esse momento agora, né? Ainda não podemos dizer da pós-pandemia, mas esse momento que a gente está vivendo, de olhar isso tudo, e a pergunta é como motivar, como trabalhar com os professores, como trazer esse compromisso social de largar aquele caderninho amarelo que não fazia sentido e fazer uma educação pública de qualidade que faça sentido para essa geração atual. Obrigada. Obrigado, Juliana. Já agora, há pouquinho, estive com a nossa secretária de Linhares e em setembro eu vou para lá, para o Espírito Santo. Se quiserem que eu passe em Vitória, vou para o aeroporto, é evidente que há sempre um bocadinho. Eu vou para chão de escola, trabalhar e também com os profissionais da Secretaria. Vamos ouvir outra pergunta e depois eu... Bom dia, professor Pacheco, bom dia aos colegas. Meu nome é Pedro Caio, estou dirigente municipal de educação de Cabrobó, no Pernambuco. E a gente, quando o senhor falou sobre a questão de ter muitas Finlândias no Brasil e que tem esse paradigma de se ouvir muita referência de países, né,
de referência em educação, e a gente saber que nosso país nós temos municípios que têm mostrado projetos de qualidade, que têm demonstrado trazer políticas inovadoras em questão de educação MEIC, educação tecnológica, tantas outras situações nas quais a gente se vê realmente lutando ali. Quando a colega falou na palestra anterior também das dificuldades que os municípios estão enfrentando, das dificuldades que os dirigentes enfrentam para trazer uma educação de qualidade, eu me coloco também, me encontro nessa fala, porque a gente tenta inovar, trazer da melhor maneira uma educação, né, pós-pandemia, durante a pandemia, e tudo isso nos traz muitas inseguranças, muitas incertezas, né? Mas, ao mesmo tempo, nos dá um gás de ver que estamos aqui, 1.100 dirigentes e técnicos, buscando políticas inovadoras para a educação, e que a gente sente um pouco essa desvalorização, realmente, de se acreditar nas políticas internacionais, que, às vezes, quando vem, não se aplica de uma maneira eficaz na nossa nacionalidade, né? Eu falo em especial para uma situação que, às vezes, até no âmbito federal, às vezes são feitas projetos de obras que não se adaptam a algumas situações regionais, né? A gente tem projetos via FNDE que, às vezes, se adaptam bem a um ambiente ali sulista, que tem um clima, outra situação favorável a essas circunstâncias, mas que no Nordeste não se aplica. Então, tem tantas situações que a gente precisaria que se voltasse mais para a especificidade, que se olhasse mais para dentro, né, do que para fora. A gente sempre fala, crescer olhando de dentro para fora. Então, eu trago um pouco a fala de Cabrobó, quando minha colega de Cabrobó, ela falou que a gente está com uma escola que está top 10 no mundo, participando do concurso internacional, e a Escola Evandro ficou entre as 10 melhores escolas do mundo, está aí no páreo para ser uma das melhores do mundo. E aí eu me encontro nessa fala que o senhor trouxe, né? A gente não está no patamar de muitas situações de países de nível social e econômico digno, mas também estamos buscando inovar e sermos resilientes, brasileiros, nordestinos também, de força, e como já dizia Euclides da Cunha, né? O nordestino, antes de tudo, ele é um forte. Muito obrigado. Já agora, o primeiro lugar onde eu fui no Brasil, em 2001, foi a Santa Cruz Capibaribe, lá nos Cafundós de Pernambuco. E vou estar em Recife, em setembro também. Então, se quiseres, eu vou até lá. Aquilo que eu vou tentar, porque o tempo vai ser muito escasso, não é? Vou tentar responder. Não é completa a resposta, porque vou deixar-vos com esta ideia de que aquilo que nós vamos fazer a partir de setembro não é mais do que um ato de gratidão meu em relação ao Brasil. E, para além disso, já escrevi muitos livros, estão publicados, e está lá escrito, as respostas estão escritas nos livros. Eu não vou falar o que está nos livros, vós sabeis ler. Se quiserem mandar-me um e-mail, eu mando-vos os livros, vós ledes. Eu vou apenas fazer uma resposta muito breve às duas questões. Ora, vamos lá à pandemia. Vamos à pandemia. Obrigado. Quando começou a pandemia, muita gente me enviou e-mail, telegram, WhatsApp. Eu perguntei o que é que se passa. Foi uma quarta-feira. E eles me disseram, professor, ajude-me, porque a minha escola fechou. Eu agora tenho uma turma de 30, só consigo chegar a meia dúzia. Porque os professores são pessoas conscientes, responsáveis, estavam angustiados. Eu lhes disse, olha, eu posso ajudar-vos, talvez, logo ao fim da tarde, às 5 da tarde, é o tempo de eu estar a conversar com um círculo de aprendizagem. Eles perguntaram, o que é isso? Vós ides ver. E foi assim. Só que eu pedi para não ligar o microfone e desligar a câmara. Às 5 da tarde eu tinha 800 e tal professores, era um Zoom de 1000, sem limite de tempo. E as minhas 7 colegas
de uma turma de terceiro ano de ensino médio. Terceiro ano, em NEM. E então eu perguntei-lhes, então, como é que foi o dia? E elas disseram, quem é que está por aí? Tanta gente. É, para ver como é que nós estamos a trabalhar. E como é que elas estavam a trabalhar? Eram pessoas como nós, 7 professoras, tudo mulher, mas podia ter homem, não é? E elas, durante o tempo em que nós estivemos a trabalhar, desde o último ano do fundamental, o último ano, elas tinham feito algo que tem a ver com o Brasil. Elas deixaram de preparar projetos para os alunos, passaram a construir projetos com os alunos, a partir de necessidades, desejos, sonhos. Ensinaram-nos a pesquisar, a saber selecionar a informação, analisar, criticar, comparar informações, os processos complexos de pensamento da metacognição. Depois, criaram com eles roteiros de estudo. Não fizeram planejamento de aula. A aula vai haver sempre. Quando o discípulo está pronto, o mestre surge. Mas ali, naquele caso, elas trabalhavam numa tripla dimensão curricular, está nos livros, e trabalhavam ao nível da subjetividade da comunidade e da consciência planetária, a visão do mundo. Ao fazer isso, elas deixaram de planejar a vida do outro e passaram a ajudar o outro a planejar a sua própria vida, a desenvolver um projeto de vida. Então, essas escolas com quem eu trabalho, desde há 20 anos, elas não fecharam durante a pandemia. Elas trabalhavam em círculos de aprendizagem. Não vou entrar no pormenor porque levaria muito tempo, mas posso conversar convosco e a partir de setembro, a partir de dar aula, fazer exatamente isso. Então o que aconteceu é que eu disse, mas não houve problema nenhum hoje. Houve um aluno que não apareceu, mas nós vimos no ciclo de aprendizagem que tinha um colega que morava no apartamento ao lado. O colega saiu de lá, passou o álcool em gel das mãos, pôs a máscara, bateu à porta do lado e perguntou, por que é que tu não estás em contacto? Perdi a internet, deixei de ter internet. O que é que o outro fez? O hotspot, Wi-Fi universal, deu internet ao outro. Qual é o problema? Bom, esses jovens só usam um instrumento, uma pendrive. E esses jovens foram os primeiros lugares em todos os Enems. Não perderam nem um sábado, nem um domingo, nem um feriado. Estudaram sempre. Porque as escolas não são prédios, são pessoas. As pessoas são os seus valores. E os valores conduzem a princípios de ação, que dão origem a projetos. E o Brasil tem tudo isso. Estamos à espera de quê? Bom, voltando à questão. Quando nós falamos agora em recuperação das aprendizagens, lá em Portugal agora é a preocupação maior. Eu, por azar, agora o Ministro da Educação é meu amigo e o Secretário de Educação também é meu amigo e eu não posso contestar nada, não é? Porque não quero pôr em causa a amizade. Mas posso dizer-vos que, não agora, mas há 40 anos atrás, nós tivemos uma experiência desse tipo. E vou apenas lembrar 3 pequenos episódios, porque é muito mais útil do que estar aqui a teorizar. Se quiseres ler a teoria, vos mandarei os livros. Certo? Tem o meu e-mail. Então os episódios são estes, que mostram a possibilidade de ter os melhores projetos do mundo, como aqui eu ouvi falar. Mas que todos tenham esse melhor projeto do mundo. Porque eu passei por 3 grandes crises. A primeira foi quando eu percebi que estava na lei o direito à educação. A Constituição da Federação diz que é um direito subjetivo, um direito de todos. Não é isso que eu vejo. Vejo muita gente que fica analfabeto literal ou funcional. Vejo muita gente que abandona, se evade. Vejo gente que reprova, gente com classe de reforço. Então, a primeira crise foi essa, que era a minha crise de subjetividade. E que depois se converteu num projeto de que eu vou contar a pequena história. Então, nessa primeira crise, eu tive que alterar a minha maneira de trabalhar para que todos aprendessem. Mas, mais adiante, surgiu uma segunda crise. Assim, foi uma crise que me foi proporcionada não por acaso, nada acontece por acaso. É que me perguntaram se eu poderia ficar com uma turma de lixo. Turma de lixo? Sim, são jovens com 15 anos que não sabem ler. Reprovaram 6 vezes. Entraram na escola aos 7, têm 15, reprovaram 6 vezes. Mas porquê? Porque não sabem ler. Naquela altura reprovava-se ano a ano.
Eu perguntei, mas então o que é que se passa? Olha, você, como faz aquelas coisas lá na ponte, veja lá se é capaz de resolver. Então eu pus-me a pensar, que diabo, eu só sei uma maneira de ensinar a ler, um método fónico. Mas eles passaram 6 anos a ser ensinados pelo método fónico e não aprenderam a ler. Se eu os fosse ensinar pelo método fónico, eles iriam aprender a ler? Não. Então, eu só tinha 2 caminhos. Ou aprendia a ensinar a ler, ou ia embora da profissão. Aí já não era uma questão moral, é uma questão ética. O bem-estar de todos. Bom, também ultrapassei isso, mas não vou entrar em pormenor. Eu aprendi mais 24 metodologias, global de palavras, global de contos, global de frases, método natural, chanté de Maí, fonômicos, são assim, etc. Fui saber o repertório linguístico, a criança já fala, já lê tudo antes de entrar na escola, mas se tiverem curiosidade, depois eu falarei sobre isso. A terceira crise é aquela que eu estou a viver neste momento, quando este país tem tudo para fazer o que é preciso e nós hesitamos. Então, os 3 episódios correspondem às 3 crises. Primeira crise, primeiro episódio, currículo da subjetividade. O que é que eu quero ser? Quais são os meus talentos? Tenho direito a desenvolvê-los? E a sala de aula é um cemitério de talentos. Chegou-nos uma criança com trissomia 21, síndrome de Down. Eu perguntei, onde é que está o relatório? Está aqui, o relatório de psicologia. O relatório dizia isto. Esta criança tem 9 anos, passou por 2 escolas, não aprendeu a ler, nem o nome identifica. André, não sabe ler, não sabe contar, nem até 5, nem os dígitos. Nunca vai aprender a ler. Aconselhamos a aprender a apertar os cadarços, os botões de camiseta. Eu peguei no relatório, entreguei-o, esqueci-o e perguntei à criança. Não perguntei o que é que ele queria fazer, ele não queria fazer nada. Perguntei, o que é que tu queres ser? Não é quando for grande. Perguntar a uma criança o que quer ser quando for grande é um xingamento. Criança é. Eu perguntei, o que é que tu queres ser? E o André, eu quero ser goleiro. Nós fizemos um projeto de vida para ele ser goleiro. Em 3 meses ele aprendeu a ler. Fez o fundamental, fez o técnico ao profissional. E quando Portugal ganhou o Campeonato Europeu de Futebol de Salão em 2018, o goleiro da Seleção Nacional Portuguesa era o André Mesquita, que tem a medalha de ouro do município. Então, segunda história. A segunda história tem a ver com o currículo de comunidade. Chega uma menina e agora vamos passar para o Brasil. Projeto Âncora. Ouviram falar? Projeto Âncora. Eu dei alguns anos de vida àquele projeto maravilhoso, como outros. Então a criança chega, uma menina de 9 anos, lhe pergunto, o que é que tu queres fazer? Nada. Você não é meu pai, manda-me embora, eu não quero estar aqui. Tá bom, pronto. Então o que é que tu queres ser? E ela disse, eu quero ser rapper, cantora de rap. E eu disse-lhe, queres ser rapper? Quero. Para quê? Porque a minha comunidade precisa de mostrar, porque eu tenho orgulho do meu nariz e do meu cabelo, eu sou negra. Eu disse, pronto, queres ser? Quero. Eu posso te ajudar a ser rapper. Ela olhou para mim como quem olha para um extraterrestre e disse, o tio é mesmo professor? Sim, eu sou. E quer me ajudar a ser rapper? Com certeza. Ela mal sabia ler e escrever naquela altura. Mas rap é comunicação, é discurso, é língua portuguesa, é movimento. Bom, basta dizer que aos 9 anos começamos um projeto de vida para ela e para a comunidade. Uma tia fez uma empresa de produção de rap, de espetáculos de rap, criaram tudo o que era necessário e aos 13 anos ela foi participar na abertura dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro com a Carol Conká. Hoje é uma das maiores rappers do Brasil, MC Sofia. Bom, terceiro caso, uma menina, noutra escola brasileira, chega e eu lhe pergunto, o que é que tu queres ser? Eu quero ser cientista. Porquê? Porque eu li numa revista que a NASA, que está a mandar foguetões para o espaço, está à procura de um planeta para onde o ser humano possa ir, porque parece que não é possível viver na Terra. Eu quero saber se é possível viver na Terra e noutro planeta. Fizemos um projeto de vida para ela ser cientista. Ou seja, a preocupação dela é uma preocupação universal, é uma aprendizagem essencial, a sustentabilidade da vida humana. Bom, aos 13 anos ela foi para a NASA, para Washington. Então, meus amigos, temos aqui de que estou a falar? Do Brasil.
Eu estou a falar do Brasil, meus amigos. E as respostas depois, para Espírito Santo e para Pernambuco, continuam nos meus livrinhos. Se houver outra perguntinha, eu responderei. Bom, nós teremos mais 2 perguntas, né, Vanelli? Eu acho uma crueldade que a gente faz trazendo pessoas maravilhosas, às vezes cruzando o Brasil, que já é um continente, às vezes cruzando o oceano, como professor, e a gente limita o tempo, né? Por isso que eu estou me segurando aqui, para que vocês possam ter tempo de perguntar, mas eu não posso deixar de trazer. Fazer com o outro durante, pós-pandemia e sempre, né? Acho que a receita é simples e está naquilo. Tudo que é bom que a gente faz com os outros, com as pessoas que a gente gosta, e por que não aplicar isso na escola? E essa pergunta, ela é muito mágica, eu acho que ela quebra muita barreira. O que você quer ser? Né? Muito mais do que fazer, é o ser, é olhar para o interior de cada pessoa e fazer ali nascer um projeto que muitas vezes é disruptivo, é diferente de toda aquela estrutura paradigmática da escola, mas nós precisamos ter condição, e aí eu falo não como dirigente, mas como professor e como cidadão, condição de ofertarmos projetos de desenvolvimento individuais a cada um dos alunos dentro de uma sala de aula. E como professor de redação, que tive ininterruptamente por quase 30 anos na sala de aula, eu digo que esse privilégio que o professor de redação tem de conhecer a escrita, de perceber a transformação, ele abre espaço para muitas transformações da nossa vida. É por isso que quase sempre o professor, infelizmente, conhece mais a criança que os seus próprios pais, né, que deveriam ser os pais. Mas vamos lá, sem mais delongas, as 2 perguntas. Pessoal, criminosamente, eu sou obrigado a dizer que ao final dessas 2 perguntas, né, das respostas do professor, nós não teremos espaço para mais perguntas. Mas tenho certeza que, assim como eu, que estou aqui, estou cheio de anotações, elas estão feitas. E o mais precioso, Vitória já ganhou um prêmio, o pessoal do Pernambuco já ganhou um prêmio, né, que é a disponibilidade dele poder ir, secretária, olha que maravilha. E o contato, eu vou dizer, ele responde, tá? Ele responde mesmo. Vamos às perguntas. Antes da próxima pergunta, faz-se necessário um pequeno esclarecimento, tá? Todas as perguntas que estão chegando, as pessoas que estão chegando aqui, são de extrema importância para o nosso momento, para o nosso debate. Ao chegar aqui, faça a sua apresentação e você terá, no máximo, 3 minutos para realizar a pergunta, tá bom? Nós agradecemos, até porque estamos no avançado da hora e precisamos ser pontuais em nossas colocações. Então, quem é o próximo? Pode. Professor Só para pedir, nós tínhamos 4 perguntas, não vamos deixar ninguém de pé sem fazer a pergunta. Então, a gente pede essa brevidade que ele já falou, e nós vamos fazer a compreensão de vocês, o conjunto das perguntas, e o professor traz nas considerações as 4 respostas, tá bom? Perfeito. Professor Newton, eu sou do município de Prata, do Piauí, supervisor pedagógico da rede. Em primeiro lugar, eu gostaria de lhe agradecer por nos trazer esta fala tão instigante do pensar o aprender. E eu me preocupo muito quando, como educador, percebo discursos muito fortes de que a pandemia ela trouxe consigo os problemas de aprendizagem. A gente sabe que isso é bem lógico, porque a educação não presencial ela trouxe consigo questões muito significativas, mas que também trouxe, aliado a isso, a necessidade do professor olhar para a criança como realmente ela deveria ter sido olhada. Esses problemas eles foram, de fato, descobertos na pandemia porque não haviam alternativas. Não haviam outras alternativas. Ou olhava para o que a criança realmente precisava aprender, ou não se iria conseguir nada. E aí nós temos, nos nossos municípios, e aí eu falo aqui, considerando o meu contexto de Piauí, formações continuadas que ainda não são sistemáticas.
A gente tem um ou outro momento de formação continuada, mas que não podemos considerar como política pública de formação continuada. E a minha pergunta é exatamente essa: o que fazer ou como fazer para que a formação continuada, de fato, faça com que os professores ampliem esse olhar para a criança completo, para que, de fato, esses problemas de ensino-aprendizagem, eles não venham a aparecer somente quando nos depararmos com uma grande crise como a pandemia. Bom dia, eu sou a professora Wilza, estou secretária de Educação em Garanhuns, Pernambuco. E aí, desde a sua fala inicial, professor Pacheco, e refletindo sobre algumas colocações agora, nessas suas respostas, nessas suas contextualizações, fica para mim a seguinte reflexão: será que neste momento atual não seria oportuno todos nós, educadores, professores, entrarmos na sua primeira crise e entendermos que nós precisamos descer, olhar no olho das crianças, motivar a curiosidade, o questionamento, porque conhecimento só ocorre nesse patamar. Todas as outras estruturas são importantes, mas estar investindo, instigando essa curiosidade e entrarmos nessa crise, talvez nos faça refletir o educador que, de fato, precisamos ser. Esse é um ponto. E o outro, retomando uma fala importante ontem da representante do Unicef, é saber escolher na hora de votar e votar pela educação. Muito obrigada. Bom dia a todos e a todas. Sou Pedro Alves, secretário de Educação de Pau d'Arco, do Piauí. São duas perguntas. A primeira é, na sua visão, como podemos promover uma educação de qualidade, com equidade, considerando os paradigmas e as concepções de educação que estão impregnadas no nosso DNA pedagógico? Haja vista que há várias ilhas de excelências, destaco lá no nosso Piauí, há várias cidades que têm uma educação de excelência, outras que estão conseguindo, seguindo modelos, paradigmas, e como que a BNCC ela pode tornar-se um paradigma de sucesso e não de utopia? Fico muito emocionado em te ouvir mais uma vez. Eu sou Everton, lá da Bahia, representando aqui o município Igrapiúna, Baixo Sul. E minha emoção assim, é muito forte, por várias razões. Uma delas, poder te reencontrar, te ouvir há uns 10 anos atrás. A emoção é tão grande que eu lembro um cantor, né, o Zé Cabaleiro, quando ele diz assim: fico tão à flor da pele que até beijo de novela me faz chorar. E essa emoção que a gente quase chora quando tu falas da Escola da Ponte, quando lembra de Rubem Alves, né, a quem eu conheci, tive alguns contatos lindíssimos no campo da teologia. E falando em teologia, duas coisas na sua fala e eu queria que tu comentasse, se for possível. Uma é a respeito do apóstolo Paulo, quando ele diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente ou do vosso entendimento. E aí, isso nos remete diretamente a Paulo Freire, quando ele diz algo muito próximo, penso eu: o futuro se disputa no presente. E aí eu gostaria de te ouvir nessa minha emoção aqui agora e de todo o público. Como disputar esse futuro aqui no presente? Qual é esse caminho? Como nós, caminhantes, podemos fazer essa disputa e construir esse futuro? Não lá no futuro, mas agora. O apóstolo Paulo nos chama para isso. Obrigado pela emoção, professor. Então, Luís, são as últimas perguntas, não é? Ainda tem a minha. Ah, mas ainda tem uma, peço desculpa. Bom dia. Bom dia. Eu sou Josélia Nascimento, sou de São Luís do Quitum de Alagoas. Eu não poderia deixar de ver o senhor e vim aqui dizer o quanto que é bom lhe ouvir.
Lá em São Luís, a gente desenvolve um trabalho que o senhor é um dos nossos, daqueles que a gente estuda, né? E nós estamos idealizando um projeto nas escolas do campo, justamente se inspirando na Escola da Ponte, né? E muitas pessoas falam que as escolas multisseriadas, elas são um problema. Mas, a partir do estudo da Escola da Ponte, a gente percebeu que é uma solução. Então, a gente queria perguntar, né, Delma está aqui comigo, ela também é das escolas do campo, se o senhor concorda, se realmente a teoria da Escola da Ponte é um caminho para todas as escolas que são multisseriadas. Bom, eu vou resumir, não é? São as últimas, não é, Luís? São as últimas perguntas. Vão ficar tranquilos, vão deixar de ouvir este velho insuportável. Eu vou começar pela primeira questão, que era da formação continuada. E vou responder de uma forma, enfim, inusitada. É que vou propor que leias um livro que eu tenho publicado no Brasil, que é Formação e Transformação. Mas posso dizer-te que os três princípios básicos de uma formação, quer seja continuada, quer seja inicial, são o primeiro, o do isomorfismo. Isomorphos, vem do latim, a mesma forma, ou seja, o modo como o professor aprende é o modo como o professor ensina. E, portanto, neste trabalho que eu vos propus, ou melhor, que eu propus que aderissem, é isso que acontece. Eu vou trabalhar com os professores como eles depois trabalham com os seus alunos. Eu vou estar em 3 lugares, fundamentalmente, para praticar Darcy Ribeiro, que são Mendes, que está aí a minha amiga Paula, são, Brasília, onde ele vai me falecer, e, sobretudo, o lugar onde eu vou voltar ao chão de escola aos 72 anos, que é no lugar onde ele viveu, no prédio de Niemeyer. Vou comprar uma casinha em Maricá e vou criar uma escola lá. Quem quiser depois ir até lá, será bem recebido, bebe o seu cafezinho, trabalha com criança, tem que me aturar com criança e professor. Segundo, eu não posso dizer às pessoas para fazerem aquilo que eu não faço. Então, isomorfismo, a mesma forma. O segundo tem a ver com o facto da teoria nunca vir antes da prática. É a necessidade que nós temos como professores de resolver problemas, ou seja, as dificuldades da ensinagem, que não há dificuldades de aprendizagem. É uma invenção maquiavélica das ciências da educação. Há dificuldades de ensinagem, então eu vou procurar a teoria que me permita uma praxis que a todos dê o direito à educação e construa escola pública. Isso é aquilo que eu posso dizer sobre a formação, juntando num terceiro princípio. E o princípio é muito simples. Quase sempre quando se pensa que o outro não sabe ensinar a ler, ou que o professor não sabe ensinar, vai-se capacitar o incapacitado. Vai-se considerar o outro como objeto a quem se vai ensinar. Mentira! O professor não pode ser considerado objeto. Tem que ser considerado sujeito de aprendizagem, na dignidade da profissão, no contexto de um projeto. É assim que tem de ser, e é isto que está no meu livrinho, de uma forma mais avançada, com 10 páginas de bibliografia e 300 não sei o quê, notas de pé de página. É um livro muito chato. Mas pronto, é bom para quem tem insónias, ler uma página adormece. Eu vou mandar, tá bom? A segunda questão, olhar olho no olho. Já agora Piauí, maravilha de Piauí. Eu andei desde Picos até Oeiras, até o Rumo Norte, aquela escolinha perto. Andei por lá. Não foi? Pronto. O que eu aprendi por lá foi uma coisa incrível. Bom, por lá e por outros lugares. Não se ofendam que o Brasil é rico de norte a sul, de sul a norte e de leste a oeste. Parece puxa-saco do brasileiro, mas não é verdade. Eu falo tudo aquilo que eu penso e sinto. Que gostam, gostam. Se não gostam, paciência. Neste caso, acho que gostam. Bom, vamos lá. Olhar olho no olho da criança. Houve uma experiência que me marcou para sempre. Foi em 1970. Vós ainda não eras nascidos, que eu sou do tempo dos dinossauros da educação. Então, eu perguntei a uma criança o que é que ela queria. Naquela altura já não trabalhava como normalmente. Eu sentei-me junto dela e perguntei, qual é a necessidade? Olha, professor, eu estou a estudar os seres vivos. Ah, sim. E diz aqui no livro que um ser vivo é aquele que nasce, cresce, reproduz-se e morre. Eu fiquei feliz. Eu não o tinha ensinado, ele tinha aprendido. Eu disse, pronto, mas o que é que tem? Que eu só faço perguntas. Ele disse, professor,
não concordo com isto. Eu, valha-me Deus, tinha que me aparecer um fedelho a não concordar. Eu todos os anos eu punha no quadro negro quando ia ensinar o ser vivo. Ser vivo, 2 pontos. Primeiro punhado, e tal. Ser vivo, 2 pontos. É o que nasce, cresce, reproduz e morre. Pegava numa gravura de um cãozinho a nascer, pegava numa gravura do ninho e tal, ia explicando aquilo. Eu disse, olha, tu não concordas porquê? Professor, pensa um pouco. Se um ser vivo é aquele que nasce, cresce, reproduz e morre, então eu não sou um ser vivo. Eu ainda não me reproduzi, nem morri. Eu, há qualquer coisa aqui. Eu perguntei-lhe, tu queres saber o que é um ser vivo? Quero, então vamos estudar. Eu fui com ele. O que eu aprendi com criança, professor, nestes últimos anos, eu aprendi que o ser vivo não é nada disso que está no livro. Um ser vivo a nível biológico tem que se considerar outras noções. Um ser vivo, um aluno, um professor, não é só cognição, ele é afeto, emoção, ética, estética, espiritualidade, é integral a aprendizagem. E então eu perguntei-lhe porquê, ele disse-me, e eu pensei, fomos pesquisar, biologicamente o ser vivo é um ser que tem capacidade trófica, de transformar alimento em energia. A pedra não tem, logo é um ser não vivo. Eu reconceptualizei tudo. Vamos adiante. As outras perguntas já não me lembro quais eram. Que diabo. Bom, mas eu vou responder em livrinho e para terminar, que eu penso que está quase no final, permitam que eu vá pegar naquilo que eu li do meu amigo Eduardo, que esteve aqui antes de mim, com quem eu aprendi imenso, aliás, com todos vós eu vou aprender, se vós quiserdes aprender comigo. Então ele falou muito do socioemocional, então vou contar-vos uma historinha sobre o socioemocional e uma segunda que é o socioemocional ligado à questão da inclusão, que eu penso que vai responder. Primeira história, Brasil, há uns 10 anos atrás, uma escola onde eu sou voluntário e chegou um jovem com um revólver 38 metido aqui, seus 13 anitos, queria encontrar outro para lhe dar um tiro, enfim, vós conheceis as guerras de facções e tal. Eu acalmei-o, ele sentou-se, eu perguntei, porquê é que estás tão zangado e tal? Eu sabia perfeitamente o que ele queria. E ele disse, olha, hoje nem pude tomar banho. Eu disse, pronto, mas porquê? Porque quando falta água, as comunidades são as primeiras a sofrer. Eu disse, pois é. Mas logo amanhã vamos ter. Porquê? Vamos a São Paulo, vamos queimar 2 ônibus e eles põem água na comunidade. Eu perguntei, quantos ônibus vais precisar de queimar para ter água em tua casa? Ele, o que é que quer dizer com isso? Porquê é que tu me poupas a água? A água da chuva. Bom, antes de chegar ao fim do episódio, vou dizer-vos que esse jovem fez um projeto de vida e hoje tem 2 empresas de produção de cisterna de recolha de água de chuva, com que irriga as hortas comunitárias, onde, enfim, saiu do tráfico. Mas um ser humano não muda de repente. Passados uns dias, ele já não trazia o revólver, ficou por lá a aprender. E eu cheguei e disseram-me, olha, o Maicon hoje está pior do que nunca. Está para ali a bater em toda a gente, todo mundo, não é? Eu vim de Portugal e toda a gente. Fui a correr, ele estava a tentar bater, eu agarrei-o por trás, ele deu-me cotoveladas, eu fui-me desviando, até que ele, bate-me aqui os óculos, tive que comprar uns novos. Aí eu sentei-me com ele, ele tentava fugir, eu não deixei, eu tenho autoridade, eu sou professor. Então agarrei-o e pedi a todo mundo para ir embora. Tivemos ali um tempo, e ele olhava para mim com um olhar furioso, e eu achei estranho porque cheirava tão mal, era um cheiro nauseabundo, e o banheiro era longe. Eu disse, que diabo, o que é que se passa aqui? E agora vou fazer um parênteses, que a história está a acabar, para explicar o cheiro. Aos 5 anos, este jovem estava no barraco da comunidade, da favela, chegou um carro da polícia, policiais com fuzil, a mãe defrontou a polícia e morreu em cima dele. Uma bala passou a mãe, furou-lhe o pulmão, foi para o hospital. Saiu do hospital, aos 5 anos, foi para a casa de uma vizinha, a vizinha tinha um companheiro que era bêbado, pegou na cabeça do Maicon, espetou várias vezes contra uma parede de cimento, e ele foi em coma para o hospital. Meio ano entre a vida e a morte, sequelas terríveis no cérebro. Daí foi para a casa de um tio. O tio estuprava jovens para pôr na prostituição, e ele aos 5 anos viu as posições mais abjetas da utilização da mulher como objeto. Até que o avô o levou para casa.
metiam em casa, fechava a porta, porque havia muito pedófilo no lugar. Meio ano mais tarde, depois desta história que está a acabar, meio ano mais tarde, com um trabalho que eu fiz com psicólogo e assistente social, viemos a saber que ele, apesar do avô fechar a porta, ele foi várias vezes estuprado por homens daquela região. De modo que quando ele se irritava, o esfíncter anal abria. Ele estava sentado em bosta. Era um cheiro terrível. Aí eu olhei para ele e disse, queres saber alguma coisa? Ele disse, posso perguntar? Podes. Posso dar-lhe um abraço? Eu olhei para ele, é isso que tu queres? É. Eu abri as mãos. Ele agarrou-se a mim, começou aos gritos, tio, me ajuda, leva ao banheiro, tio, arranja uma roupinha, estou todo sujo, tio, que vergonha, tio. Eu, calma, abracei-o, ele afastou-se um pouco e diz, tio, posso fazer outra pergunta? Podes, depois vamos ao banheiro. Porque foi quando eu chorei, o tio também chorou, eu vi. Ele foi meu tutorando durante meio ano, ao fim de meio ano, eu tinha de ir para outro lugar, pedi às professoras para ficarem tutoras dele. E uma delas levantou o braço e disse, eu quero ficar tutora do Michael. Eu perguntei, porquê? Ela deu um sorriso e disse, eu quero ajudar o Michael. Mas porquê? Porque foi o Michael, e lá a tropa dele, quem matou o meu filho. Olhei a qualidade humana das pessoas com que eu trabalho. Eu não posso falar muito que os velhos começam logo a chorar em público. Vamos lá. A última. Pode ainda a última ou não? A última é em Portugal. Começamos na ponte, vamos acabar na ponte. A minha escola acolhia tudo o que as outras jogavam fora. Spina bífida, autismo, paralisia cerebral, tudo ia para lá. Aluno que põe professor em estado de coma noutra escola, vai para a ponte. Aluno, não havia as THDs aí, não tinham inventado, não havia Ritalina, mandava tudo para a ponte. E então, um dia, aparece um ônibus com 7 jovens, pararam, saiu uma psicóloga, 2 policiais com um fuzil, e eu perguntei, o que é que se passa? E ela, olha, nós somos aquela, eu vou falar instituição, para não dizer qual é, uma instituição tal, ficava a 150 quilómetros da ponte. Mas o que é que quer? Olha, estes jovens, eles são marginais, são perigosíssimos, sabe? Eles estão algemados, porque eles, olha, este aqui matou um gasolineiro, olha este aqui, eu assim, pare com isso, diga-me o que é que quer. É que nós ouvimos dizer que aqui vós fazeis milagres. Minha senhora, acham-me com cara de milagre. Nós fazemos o que temos com o que fazemos e o que fazemos com o que temos, que diabo. Não, nós ouvimos dizer que vós aceitais. Então, olha, faça o seguinte, quer que eu fale com eles? Sim, pode ser que algum queira ficar. E ele salva-se, porque os outros aos 18 anos vão embora, vão para o crime. Está bom, pronto, então eu falo com eles, mas com uma condição, tirar-lhes as algemas. Não pode, eles são perigosos. Se não tira, não falo. Bom, tiraram as algemas, encostaram-nos ao ônibus, eu fui ter com ele, os policiais ali todos, disse, querem entrar? Suavemente. Eles deram um sorriso e entraram. Querem sentar-se? Eles sentaram. E fizemos o primeiro acordo de convivência. Meus amigos, vamos conversar, quem quiser falar, levanta o braço, porque ninguém fala no lugar do outro, está aí atentos ao que o outro diz. E começaram a conversar. E o primeiro, com 13 anos, o mais velho era 18, olha, aqui a gente pode fazer o que quer. Eles já pensam que podem fazer o que querem. Não podem. Criança não faz o que quer. Criança quer aquilo que faz. É completamente diferente. Vamos deixar essas ideias de parte. Eu disse, sim, eu entendi o que ele queria. Mas o que eu quero você não deixa. O que é que tu queres? É que eu tenho uns pássaros lá na minha instituição, mas os meus companheiros dizem que eles fazem barulho, que sujam tudo e que vão matá-los. Se eu vier para cá, posso trazer os pássaros? Podes. Sim. Onde é que vais pôr os pássaros? Reparai como um professor é manipulador, e diz o mais velho, levantou o braço, diz, olha, eu trabalho na construção civil, sabe? Quer dizer, quando não ando para aí, eu trabalho na construção civil. Eu fiz uma vez um viveiro num condomínio. Eu assim, tu sabes fazer? Sei. E vais fazer sozinho? Não, está aqui a galera. O que é que eu tinha? Primeiro, uma ligação de empatia com eles. Quando eu exigi tirar as algemas, eles aderiram à relação. Segundo, ele tinha um projeto, fazer um viveiro, e tinha uma equipe. Só que eu não sabia que eu era professor manipulador. E depois, o que é que eu faço? Vamos lá, como é que é esse viveiro? Olha, a gente faz uma base de cimento, de areia, depois mete uma cantoneira de alumínio, para um pouquinho. Vamos lá. Quantos quilos de areia vais comprar? Nós é que vamos comprar. Sim, vais ter que calcular o custo, quantos quilos. A gente não sabe o que isso é, então põe aí, no papel. Saber as medidas de peso,
quilograma, múltiplos, submúltiplos. Olha, e o que é que vai pôr à volta? À volta uma tela, para os pássaros não fugirem. E eu, quantos metros quadrados de tela? Ele, o que é isso? Põe aí, saber calcular a área do retângulo, metro quadrado, múltiplos, submúltiplos áreas. Olha, e o que é que... Continuei trabalhando a matemática. Depois, olha, que pássaros são? O que é que eles comem? Onde é que eles vêm? Qual é o habitat? Passamos às ciências. Depois passamos... Ao fim de meia hora, eu tinha construído com aqueles 7 jovens marginais um projeto onde incluí 74 conteúdos da grade curricular nacional. Da matemática, à história, à geografia, às ciências, do português, 74. E disse, os meus amigos vão ter com a Rosinha, com a Fatinha, e perguntar-lhes como é que se consulta um índice, o que é o onomástico, o didascal. O que é? Vão lá, vão lá. E eles foram. Bom, ao fim de 4 dias, eles tinham construído o viveiro, que eles eram bons a parafusar, a tirar também, mas eu não... Era mais matelar e tal. Aprenderam 120 e tal conteúdos em 4 dias. Ouviram bem? E no fim do 4º dia, num dístico, num dispositivo que nós temos, que é eu já sei, eu posso ajudar, apareceu escrito isto. Os 7 da instituição convidam quem quiser aprender o que é, como é que se calcula a área do retângulo, o que é um habitat, tal, venha até connosco amanhã, depois da Assembleia. Agora imaginam, depois da Assembleia de sexta, todas as sextas-feiras há uma Assembleia, centenas de alunos sentados à volta do viveiro, os professores sentados ali com os seus registros de avaliação formativa, contínua e sistemática, e os pais, os tios que vieram esperar, sentaram-se todos e os 7 começam a apresentar tudo em cartolina. Isto foi em 1979, Ano Internacional da Criança. Então, aconteceu que durante 1h30 ninguém se levantou. Levantaram o braço e perguntaram, olha, eu não entendi. Ele voltava a explicar, olha, isto é uma escala, proporcionalidade direta, sabem o que é? Vou explicar. Cada milímetro. E toda a gente aprendia, todo mundo. Até que ao fim de 1h30, o mais velho perguntou, mais alguma dúvida? Não? Então só um minuto. Tirou um pano e tinha escrito numa cartolina no viveiro. Os 7 da instituição fizeram este viveiro e oferecem-no à nossa Escola da Ponte. À nossa. Pertencimento, identidade. Levantaram centenas de jovens, batendo palmas, parabenizando, abraçando. Deixámos de ter 7 jovens marginais para ter 7 seres humanos fantásticos. O mais velho é meu amigo, tem 2 empresas de construção civil, onde emprega síndrome de Down e paralisia cerebral. Fica em paz, fica à espera dos contactos. Tchau. Muito obrigado, professor. O meu papel cruel de encerrar esse momento, mas eu quero fazer uma provocação com vocês. Me dê 30 segundos, Vanelli, e dizer, o Guilherme que está aqui, vocês viram que chegou um momento, ele se aproximou de mim, ele disse, Luiz, muito obrigado por poder participar e ver, participar, ser parte daquela palestra do Eduardo, dessa, né? Então, Guilherme, eu quero agradecer, você é parte da nossa comunicação, e eu quero aqui também agradecer, e na figura do Marcos Martins, que é da comunicação da seccional de São Paulo, quero também agradecer todos os agentes de comunicação das seccionais da Undime, parabenizá-los, na figura de Vanelli e Joana, nossa equipe, porque vocês também são a nossa voz, a nossa imagem de comunicação. E a última provocação que eu quero fazer é, estas histórias maravilhosas que o professor aqui compartilhou conosco, eu tenho certeza, professor, que todo mundo tem também uma par delas para comunicar para a gente. A gente vivencia histórias que justificam a nossa existência como professor e como gente. Eu quero provocá-los a compartilhar isso, não só com a sua comunidade, com a sua cidade, mas com todo o Brasil, na plataforma Conviva. Depois vão até o stand do Conviva, lá eles vão dizer para vocês como enviar estas experiências, né? Hoje popularizou, e por que não os alunos, né, professores, construírem os vídeos, as imagens destas experiências que vocês vivenciam no dia a dia, vocês relatarem as histórias que vocês já fizeram, construíram, e vamos comunicar, vamos trocar, vamos inspirar, vamos fazer com que todas as nossas escolas, a nossa ação profissional, elas não sejam muros, mas sejam sempre escolas da ponte para a esperança.
Muita coisa acontece dentro das salas de aula, mas os professores ou não escrevem ou esquecem. Perde-se tanto património que me assusta até o que eu encontro. Então eu passei a escrever cartinhas todos os dias e quem quiser ir ao Instagram, o endereço é o mesmo do meu e-mail, jpacheco.1951. Podem ir lá ver porque eu relato muitas das coisas que os professores que fazem não divulgam. E, portanto, se quiserem ver, todos os dias eu publico, está lá a carta de hoje, que é Brasília, 17 de agosto de 2042. Maravilha. Portanto, ficam por saber. E nós iremos compartilhar todos esses contatos, essas informações também aqui na comunicação do nosso evento. Muito obrigado. E, professor, obrigado por poder compartilhar conosco hoje.